Oi, Escorpião, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Então, na sua energia, Escorpião, Escorpiana, lembrando que você pode consultar novamente o seu mapa astrológico e dar uma olhadinha onde cada signo tá, em cada casa e afins, e ter uma leitura mais específica. Aquele signo estando ali me fala sobre essa área da minha vida. E aí você pode se beneficiar de assistir os vídeos dos outros signos aqui. Todas as mensagens dessa última leva estão conectadas, então fica o convite se fizer sentido. Eu sou a Yulia, esse é o projeto Arte Intuitiva, um projeto artístico, independente, consciencial, que a gente usa os mitos, os símbolos, os arcanos, os arquétipos, o próprio tarô como uma ferramenta de investigação, de individuação, do self, de autoconhecimento, não como uma previsão de fatos, acontecimentos que venham a ocorrer, mas sim uma percepção honesta do nosso caminho de desenvolvimento pessoal, nossa jornada interior. Então, se você se identifica, esse projeto pode conversar profundamente com você. Vamos entrando na energia de Escorpião, por gentileza, Escorpião. Escorpião. A sombra, Techaldo. Aqui há um encontro com o que provoca uma leitura mais honesta de quem a gente é. Situações, momentos, fase da vida em que a gente precisa olhar pelo aspecto do que a gente diria que não é legal, bacana ou a melhor fase. Às vezes noite escura da alma, que a gente chamava muito há um tempo atrás, né? Só que acredito que a gente já entendeu, né, a valia de um processo de sombra, o quanto que olhar para as sombras revela as virtudes que ficaram escondidas por ela também. Então não é como se isso viesse assustando, mas como se isso tivesse a capacidade de acontecer na experiência de Escorpião a partir de uma leveza, de um riso, de uma participação muito mais autêntica, com aceitação, para que isso seja exposto. Em algum momento na vida, depois de encarar muitos processos às vezes que fomentaram a nossa sombra quando entrava em contato com a rejeição, com o abandono, com a sensação de não ser amado, com a sensação de não pertencer, com a sensação de estar falhando. Essas crônicas, né, humanas mais densas, no começo são desafiadoras. Continuam tendo seus desafios, mas chega num momento que, por mais chatinho que seja, porque parece que sempre vai ser meio chato, né, olhar para essa sombra, a gente tem um jogo de cintura para passar, para sustentar, que chega a ser até bonito, sabe? A melhor ferramenta, o melhor artifício para um momento que é dramático para burro, é difícil para burro, é traumático para burro, é soltar um riso, uma gargalhada. Nem todos vão entender, né? Alguns acham que isso é sátira, alguns acham que isso é menosprezo pela situação, algumas pessoas acham que tem que ser tão maduras que elas não podem rir. Porém,
o riso permite com que o vento volte a fluir na experiência. E é sobre isso que a gente vai falar nessa leitura hoje, Escorpião. De maneira mais aberta, né, metafórica, a gente inicia aqui a sua jogada. Energia de Escorpião. Princesa de Copas. 4 de paus. Que belezinha. Que a gente tem uma energia de fogo, numa amorosidade, uma energia de construção, de impulso, de início, de abertura de caminho, de ser o primeiro, de ir em frente, de abrir a porteira, né? Muito conectado ao campo da amorosidade, do prazer, da beleza, do flerte, da leveza. Muita doçura, uma apresentação muito abstrata da própria verdade, da própria maneira, da própria regeneração. Nossa, é de uma delicadeza tremenda. É de um oferecimento profundo aqui. Essa sombra tem uma participação muito bonita na sua expressão também, em relação a apresentações, arte, alguma maneira doce de você oferecer aos outros o que você tem de belo. Tá vendo essa figura? Se você observar bem, é um tarô deveras abstrato, mas é uma figura, né, com um vestidão, tem o rostinho dela aqui, tá segurando, parece uma pseudo-tartaruga aqui. É muito bonita. E isso me lembrou profundamente uma apresentação doce, com tons de rosa, com tecidos leves. Então, é uma apresentação da sua sombra a partir de um impulso inicial, uma abertura muito venusiana aqui. Energia de Vênus, que eu quero dizer, né? Nossa, eu ouvi assim, será que são flores ou são tiros? Isso me transmite uma energia de algo duro, um algo belo, mas não como confusão, como reinterpretação. Aqui você pode estar sentindo que você não consegue mais ser o que você é. Alguma coisa em você mudou. Você está mais consciente agora do que estava antes. Olha que engraçado, né? Mas nem tudo são flores, mesmo sendo flores. Aqui é uma processo do autoconhecimento em que percebe que a dureza também pode ter beleza. Olha, essa mensagem está vindo muito canalizada, mas eu poderia dizer para você que esse processo, ele acontece para nós normalmente assim. A gente encara muitas dores na vida, algumas coisas não são como a gente imagina, e de cada caso para cada caso a gente vai
aos poucos, recebendo alguma coisa de maneira prática, consciencial, emocional, para que vá aliviando a sensação das perdas anteriores, das dificuldades, das projeções, das sombras. E em algum momento a gente reintegra a percepção distorcida que antes dizia que a dor é ruim, que a dor é pesada, e começa a ver beleza na dor. Isso pode ser muito parecido com ver beleza no simples, mas é distinto, tá? Porque a beleza no simples vai falar mais sobre a sensação humana da falta, da escassez. Enquanto a beleza na dor fala mais sobre a história de cada um, o porquê que cada um foi o que foi, como que isso é muito intrínseco de cada pessoa, e quando a gente vai passando por mais tempo de jornada e olha para trás, a gente se identifica com a própria história. A gente identifica as próprias estruturas, as próprias maneiras que nos fizeram sentir como muito verídicas por o que a gente é hoje. Ó, o 3 de paus aqui na sequência, né? Como uma virtude, uma expansão. Novamente uma energia ariana. Gnosis, ok. É muito sobre sabedoria interna. Não é como se alguém fosse vir contar para você. No máximo, você vai sair de uma identificação com o que você e com quem você tinha até hoje. Quando eu quero dizer isso, não é tipo assim, as pessoas que estão ao seu redor hoje vão sair, né, da jogada, assim, não vai mais fazer sentido para você. Não é bem isso, pode ser. Mas não é o caso específico que eu enxergo mais verdadeiramente aqui. É uma questão mais de comunidade, de herança, de comportamento, de herança de sombras internas, né? Então, a minha família toda sempre teve muita dificuldade para se expor, para ser pessoas vulneráveis, para ser pessoas participativas, não por maldade, mas enfim, por todos os motivos que implicam a minha família. E aí, consequentemente, eu também. Só que isso vai ser transformado por você, a partir de você e com você, num processo de sabedoria individual. Gnosis fica a orientação de ouvir gnosciense, de... Oh, mas tava aqui na boca e sumiu agora o nome do homem. Sati, uma música clássica, e foi inspirada no conceito de gnosis. Ela é uma música que traz muita sensação de vigília, aquele estado entre sono e acordado. E ela pode ajudar você em algum tipo de meditação ou encontro profundo com a sua própria sombra e dissolução. Por quê? Vai contar com você de uma maneira autônoma de encontrar sua sabedoria interior para fazer as mudanças que vão ser pertinentes para esse momento. As reintegrações, as aceitações, as permissões, né? Você vai entender exatamente o que é desse babado aqui. Não vai ser por fora. Não vai ser por mim falando um vídeo de tarô para você. Não vai ser lendo 10 livros, 15 filmes. Pode até ser, mas não como uma forma direta. Como uma forma inspirada. Tipo assim, a gente pode... Existe... Pietro Baldi percebeu a espiritualidade, a mediunidade de uma forma inspirativa. Onde a nossa mente também, o que a gente pensa mentalmente é indícios para uma investigação, por exemplo, não é só um produto do cérebro, onde as informações, quanto mais orquestrado e orientado a gente está com a própria experiência, dentro das nossas virtudes, nosso comprometimento também na nossa presença, na nossa responsa com a própria existência, mais a gente se abre como canal de inspirar, e que a mediunidade pode ser uma forma de inspirar
as nossas percepções mais profundas. E você pode se beneficiar de observar talvez a sua experiência, Escorpião, dessa maneira, como se a sua inspiração fosse o canal pro entendimento, se for o caso, de soluções das sombras e transformação desses princípios que a gente mencionou, equivalentes a uma flor e uma bala, né? Da dor e da beleza, da guerra e da paz. Então, tudo isso são os vórtices energéticos da leitura de Escorpião hoje, resumida numa confiança pessoal das próprias sabedorias. Não sabedoria acadêmica, intelectual, mas um reencontro profundo com o que você ouve quando está tudo quieto. Com a certeza que nasce a partir do seu ser, mas que essa percepção, aqui vem um ponto muito importante, seja feita a partir de uma leitura honesta de confiança sua. Pode ser que em alguns casos você seja realmente uma pessoa de confiança de você para você mesmo e você, por autocobrança muito grande, não tenha certeza se precisa confiar em você. Por isso que é muito pessoal. Aqui é autoconhecimento puro. Então eu peço de você uma pergunta e uma resposta muito honesta, que a sombra vai falar disso. Às vezes o que nos incomoda, que a gente vê fora, não é literalmente o outro, o fora. É algo que nos cutuca dentro. E você vai precisar ser vulnerável em relação a isso. Seja lá de que natureza isso vir para você. E para confiar em si, se você sabe que já é quem é, às vezes a sua sensação de diminuição, de se sentir menos, pode até ser uma questão ancestral, como a gente comentou, pode fazer você não confiar em você. Mas também pode acontecer no outro extremo. Você está num processo mais ilusório e confiar em ideias suas que estão com motivações, no mínimo, estranhas ou projetadas, não são claras, são projeções da sombra, como se fosse um processo de espelhamento, distorcido. Então eu conto com você para ser muito honesto com você nesse momento, nessa investigação. E se você achar pertinente também cuidar mais da sua mente para observar essas questões, procurar um profissional voltado para a área, né, psicológica. Mas se você já tem essa sabedoria profunda, essa confiança ou uma pseudo-confiança e quer investigar isso a partir ainda do oráculo, do tarô e do autoconhecimento, você também pode contar comigo nesse sentido. Então, sempre tenha uma amorosidade com você e com o seu processo, de como e quando confiar em que tipo de situação, em você mesmo ou nos recursos ideais que fazem sentido para o seu momento, porque cada coisa é uma coisa, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, várias partes, até partes coladas nesse fim que precisaram vir como orientações de autopercepção. Eu espero que todas ou alguma delas tenha contemplado o momento atual da sua vida. Escorpião, é sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço a sua gratidão como uma forma de like, de comentário. Se você está me vendo pela primeira vez, fica o convite para me seguir. Se você está sempre por aqui, eu já te agradeço imensamente desse apoio que você traz para o projeto. Sejam sempre muito mais do que bem-vindos e eu desejo o melhor para vocês, hoje e sempre. Tchau, tchau!